Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigado por clicar nesse vídeo. Hoje nós iremos falar sobre as patologias da língua. Você sabe quais são essas patologias que são presentes nessa região da cavidade oral? Gente, quando a gente fala de língua, a gente fica assim, meu Deus, tem tantas coisas na língua. Eu sou apaixonada em relação à anatomia e às suas diversidades que podem acometer. Mas antes, se você chegou ao nosso canal aqui pela sua primeira vez, seja muito bem-vindo. E a gente vai falar um pouco mais sobre as patologias de língua nesse vídeo. A língua é nada mais nada menos do que um órgão. Ela é constituída de músculo e é revestida de mucosa e está relacionado à deglutição, ao paladar e à fala, fazendo parte, assim, do aparelho digestório. A língua é dividida em dois tipos. Há a porção oral, que é dividida em face superior e dorso, e há a porção inferior, é quando a gente levanta a língua, então a gente vê essa porção inferior. Também há a faríngea, que nessa região não possui as famosas papilas gustativas. Em relação a patologias que afetam a língua, essas somente devem ser intervidas em pacientes que apresentem sintomas como queimação, sensibilidade, principalmente dor, quando não há controle de estresse e ansiedade ou quando o paciente se queixa de algo muito frequentemente para você. Como assim, doutora? Quando a gente fala em relação a um paciente que tem câncer. Um paciente que tem câncer provavelmente já está apresentando algum sintoma quando ele vem te procurar. Então, é uma lesão que já está maior quando não é o próprio dentista que identifica, tá? Então, é um paciente que provavelmente está com a coceira, que está com vermelhidão, que começa a sentir sensibilidade de certos alimentos. Então, todos esses tipos de características e sinais estão no nosso paciente. Nós precisamos ficar muito espertos em conta disso, tá? Então, é muito mais comum que o seu paciente, ele procure o dentista regularmente, porque é indicado que a gente vá no dentista de 6 em 6 meses, do que o médico. Então, você pode estar fazendo um diagnóstico dessas possíveis lesões ali no primeiro exame inicial da sua consulta e avaliação com aquele paciente, tá? Vamos começar a falar sobre as patologias da língua, começando com a língua geográfica. Essa também é chamada de glossite migratória e é caracterizada por ser uma condição benigna de língua de causa desconhecida. Clinicamente, na língua geográfica, há áreas vermelhas bem demarcadas na parte dorsal e lateral da língua, com bordas brancas irregulares. Tá, peguei um paciente com língua geográfica, o que eu faço? A gente tem um vídeo aqui, bastante antigo, na verdade, ainda estava na faculdade, em que nós falamos um pouco sobre a língua geográfica. E, na verdade, ela não tem um tratamento, é uma anomalia que o paciente tem na boca e, se não estiver causando nada a ele, você só explica para ele. É muito importante que a gente explique aos nossos pacientes o que eles têm, tá? Porque muitas vezes o paciente tem uma língua geográfica, tem uma língua fissurada, tem um língua em plano e ele nunca sabia disso, ninguém nunca falou para ele. Então, vamos contar para os nossos pacientes para que eles saibam o que está acontecendo e que no futuro eles não sejam enganados, tá? Então, sejamos espertos em conta disso. A língua geográfica há um aspecto de lesões que começam como pequenas manchas brancas, à medida que se estendem ou migram, desenvolvem uma zona atrófica vermelha central devido à perda de papilas filiformes. Alguns pacientes que têm língua geográfica podem sentir alguns sinais e sintomas, como queimação, sensibilidade e dor, principalmente na ingestão de alimentos cítricos, condimentados ou quentes, mas as lesões variam na aparência e no tempo. Então, se o seu paciente chegou para você queixando, né, dentre esses sinais e sintomas, aí sim você entra com algum possível tratamento que você deve identificar com o seu paciente o que fica melhor. Ou ele fazer o consumo de mais alimentos mais tranquilos, né, para a sua cavidade oral, evitar alimentos ácidos, evitar alimentos muito condimentados, evitar alimentos quentes, passar algum tipo de pomada, como o Silon. Então, isso é algo que você deve avaliar, ou se realmente se trata da língua que ele sente, ou se é alguma região de dente, ou se é realmente uma língua geográfica, ou se não tem um câncer ali por perto. Então, tudo isso você precisa estar ciente no momento da sua avaliação. A língua geográfica, ela é relacionada a algumas coisas, como a estresse, alergias, distúrbios hormonais, diabetes, fatores genéticos, deficiência nutricional, psoríase, dermatites e lesões recidivantes. A próxima que a gente vai falar é a leucoplasia pilosa oral.
Essa é uma das manifestações orais mais comuns na AIDS e ela é relacionada ao Epstein-Barr com algumas características bem definidas. Então, tudo que a gente fala sobre leucoplasia, vamos relembrar ali, né, a faculdade. Leucoplasia significa que são lesões brancas. Lembra de leuco, lembra de branco. Já quando a gente fala de, por exemplo, melanoma, melanoderma, são lesões escuras. Então, leucoplasia é uma lesão branca. Essa placa não é removível por raspagem e tem uma localização preferencial nas bordas laterais da língua. Então, se o seu paciente chegou, não fica olhando só o dente, manda ele colocar a língua para fora, levantar a língua, abaixar a língua, para que você possa ver todas essas regiões, tá bom? Tem uma maior ocorrência em homossexuais masculinos, principalmente aqueles soropositivos para o HIV. A superfície da língua pode ser plana, corrugosa ou pilosa e pode afetar uma borda da língua ou os dois lados. A leucoplasia pilosa oral vai apresentar alguns aspectos histológicos característicos o suficientes para o diagnóstico. Então, se você tiver na dúvida, encaminhe para um patologista, tá? Se você identificou e não sabe relacionar se isso é realmente uma leucoplasia pilosa oral, ou seja, se você não quer diagnosticar, encaminhe para um histopatologista para que ele possa fazer a sua função, tá? Tanto em lesões clinicamente identificáveis, quanto em lesões incipientes ou subclínicas. Agora vamos falar sobre uma muito comum, que é o Lincoln plano. O Lincoln plano, na verdade, ele não se trata de uma condição, mas sim uma desordem. E é comum quando afeta o epitélio escamoso estratificado, pois o Lincoln plano acomete as mucosas oral e a genital. Além disso, ele pode afetar outras regiões, como a pele, unhas e couro cabeludo. Então, o Lincoln plano é nada mais nada menos do que uma doença, tá? Ele vai afetar mulheres de meia idade e vai apresentar padrões e distribuição características, como estriações brancas, pápulas ou placas brancas, além de eritema, erosões e bolhas. O Lincoln plano é uma doença crônica autoimune, mediada por linfócitos T, que afeta o epitélio escamoso estratificado. O diagnóstico do Lincoln plano oral deve ser feito por meio de exames clínicos e histopatológicos. No entanto, as lesões clássicas a gente consegue realizar com base somente na aparência clínica. Então, ali naquele primeiro momento que chega para você, você pode diagnosticar esse paciente com esse Lincoln plano, tá? O envolvimento em crianças é muito raro, até por conta da sua formação, né? Mas ele vai apresentar uma etiologia desconhecida. Mas existem alguns fatores que podem sim estar associados, como ansiedade, diabetes, doenças autoimunes, intestinais, drogas, estresse, materiais dentários e predisposição genética. Falamos sobre língua geográfica e agora uma que, gente, olha, é campeã de todas essas, a que eu mais vejo. Olha, sem mentira nenhuma, eu acredito que pelo menos de 15 em 15 dias eu vejo uma língua fissurada na clínica onde eu trabalho. Gente, língua fissurada é muito comum. Não sei se é na minha região especificamente. Contem aí nos comentários se vocês já viram pacientes com língua fissurada. Mas é muito comum, é uma condição clínica benigna, tá? Uma condição clínica benigna caracterizada pela presença de sulcos ou de fissuras que afetam o dorso da língua. A língua fissurada não tem sintomatologia, ou seja, o paciente ele não sente nada, ele nem sabe que existe aquilo. Para ele, a língua dele é totalmente normal e muitas vezes ele nem compara a sua língua com a de outras pessoas. Mas algumas pessoas podem se queixar de uma ardência discreta com certo tipo de alimentos ácidos ou condimentados ou dor, principalmente na ausência de higiene lingual. Gente, a língua fissurada, o que é? São várias fissurazinhas, sucos, que estão na língua. Então, aqueles sucos, eles acumulam comida. Eles acumulam sujeira. Então, uma pessoa que tem a língua fissurada, quando você abre a boca e você vê que ela não escova a língua, você sente aquele mau hálito de imediato. Então, você tem que reforçar para o seu paciente a importância da higienização da língua, indicar algum tipo de bochecho bucal para aquele paciente, dependendo do caso, e principalmente um escovador de língua, tá? E também um escovador que não seja do tipo que machuca aquele paciente, porque ele tem sucos naquela língua. A língua fissurada muitas vezes pode estar associada com a língua geográfica. E os sintomas eles são bem semelhantes quando estão presentes. Não tem tratamento, assim como para a língua geográfica, como a gente falou anteriormente, mas é recomendado orientações de higiene, então você, como dentista, sempre deve indicar seus pacientes
a higiene oral, a prótese, tá? Principalmente, gente, nossa, eu pego muito paciente com prótese que não tira prótese. Tô paciente que tem mais de 20, 30, 40 anos usando prótese que nunca tirou pra dormir, ou que não tira, que tira de vez em quando. Então, a gente tem que trazer essa importância pros nossos pacientes, tá? E também a tranquilização do quadro. Por fim, a gente vai falar sobre a língua pilosa. A língua pilosa normal e a língua pilosa negra, que inclusive a gente tem vídeo sobre elas aqui no canal. A língua pilosa, como seu próprio nome fala, pilosa vem de pelo. Então, a sua patogênese é incerta. Entretanto, parece que seu início está relacionado a mudanças no ambiente oral, alterações da saliva ou até mesmo da microbiota oral. A língua pilosa, em relação aos outros, né? Ele vai ter um público etiológico, afetando mais homens fumantes, usuários de drogas, edêntulos, pacientes que têm ingestão excessiva de café ou pacientes soropositivos, tá? A língua pilosa é caracterizada pelo alongamento das papilas filiformes, tá? Você sabe que é uma papila filiforme? Vou deixar uma imagem aí pra você ver aqui do lado. Do dorso lingual. Ela é relacionada à descamação defeituosa das papilas ou aumento da produção de queratina. E ela pode ter diferentes cores, desde branco, verde, castanho e preto, que é a mais famosa, como vocês podem ver na imagem. A língua pilosa negra, gente, quando o paciente não higieniza, ela fede muito, tá? Então, tenha um mau hálito, fede mesmo. A gente tem que falar em relação a isso, porque a gente precisa conscientizar os nossos pacientes, independente da sua patologia da língua, a conscientização em relação à higienização bucal deve ser a mesma, tá? Então, a língua pilosa tem seu início na porção posterior da língua, estendendo-se na lateral e anteriormente com pelos linguais. Esses pelos, quando não tratados ou quando o paciente não sabe, eles podem chegar até, pasmem, 2 centímetros de comprimento, que para a língua é algo grande, tá? Tendo uma prevalência de 0,15 a 11,3%. Alguns sintomas relacionados pelo paciente incluem gosto metálico, náusea, halitose, coceira, obstrução do palato mole durante a deglutição, principalmente devido ao crescimento excessivo das papilas, tá? E essa foi a nossa videoaula. Gente, eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? Ou mandar pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Siga a gente também na nossa rede vizinha, @resumo de Odonto. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pra vocês com esse som aí de cachorro latindo aqui do lado. Infelizmente, tô tentando gravar esse vídeo já tem algum tempo, mas os cachorros, eles estão muito animados, mas esse barulho vai ser pouco, tá? No próximo vídeo não terá mais barulhos de cachorros, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se inscreva aqui no canal se tu ainda não foi inscrito nem inscrita. Deixa o like aí embaixo se você quiser ver e acompanhar os nossos conteúdos. E ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana, tá? Então é isso. Muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!